Eu vi coisas, ouvi coisas que homem nenhum deveria ver ou ouvir. E a pior parte é que ninguém acredita em mim. Eles me chamam de louco, de paranoico, mas eu sei a verdade. A floresta de Blackwood, ela respira, ela tem fome e ela pegou meus amigos. Foi em 23 de outubro de 2024, a data gravada na minha mente como um epitáfio. 5 de nós, jovens e cheios de vida, decidimos escapar da rotina sufocante da cidade grande e nos aventurar no que pensávamos ser um refúgio de paz. Uma cabana isolada, encaixada no coração daquela mata antiga. As risadas ecoavam, as fogueiras crepitavam e a música embalava nossas noites, ignorantes do véu de escuridão que já começava a se fechar sobre nós. Eu me lembro daquele cheiro peculiar no ar, um aroma doce e terroso, quase inebriante, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era o primeiro sinal, a primeira mordida daquela floresta na nossa sanidade, embora na época a gente achasse que era só o cheiro de folhas molhadas e terra úmida. Naquela primeira noite, as risadas morreram com o sol. Apenas o som do vento batendo nas janelas da cabana nos acompanhava. Um som que, na minha memória, soa mais como um lamento. Foi quando percebemos pequenas coisas no início, objetos fora do lugar, como se mãos invisíveis os tivessem movido. Um livro que havíamos deixado na mesa agora estava aberto no chão, numa página com desenhos estranhos, rabiscos que pareciam feitos de galhos retorcidos. Ou então, aquele barulho lá fora, na escuridão da floresta, quebrava o silêncio com estalos secos, como ossos se partindo. E depois, um silvo agudo, quase imperceptível, mas que gelava a espinha. Tentávamos racionalizar, culpar o vento, a estrutura velha da cabana ou até mesmo os animais da floresta. Mas uma sensação de pavor começava a se instalar, como um parasita crescendo dentro de nós. Nós nos entreolhávamos, buscando conforto, mas encontrávamos apenas o reflexo do nosso próprio medo nos olhos uns dos outros. A floresta, antes um refúgio, agora parecia um observador silencioso e faminto. Na segunda noite, a floresta parou de sussurrar e começou a cantar. Não era uma melodia que pudéssemos compreender, mas uma sinfonia de vozes distorcidas, de risos que pareciam vir de dezenas de gargantas, todas afinadas em uma frequência que feria nossos ouvidos e esmagava nossa mente. Era um coro de agulhas e vidro moído. Foi então que Marcos, sempre o mais cético de nós, começou a se comportar de forma estranha. Ele olhava fixamente para a escuridão além da janela, um sorriso perturbador se formando em seus lábios, como se estivesse escutando algo que só ele podia ouvir. Seus olhos, antes cheios de ironia, agora brilhavam com uma espécie de fascínio doentio. Tentamos chamá-lo de volta, mas ele não respondia, como se sua mente estivesse em outro lugar, presa em um pesadelo particular. De repente, ele se virou para nós e o sorriso se desfez em um grito. Não um grito de medo, mas de pura agonia e incompreensão, como se algo tivesse sido arrancado dele. Depois, a porta se abriu com um estalo violento e ele correu para a floresta, descalço, sem hesitação, em direção àquele canto enlouquecedor. Corremos atrás dele. Estúpidos, culpados. Nós éramos 5 e deveríamos ter nos mantido unidos, mas o pânico nos cegou. A floresta nos engoliu. Aquele cheiro adocicado se intensificava, quase asfixiante, e a melodia distorcida nos envolvia como uma mortalha. A lanterna de Pedro falhava, revelando por breves instantes árvores com formas impossíveis, galhos que pareciam dedos retorcidos, sombras que dançavam e se alongavam,
como se a própria floresta estivesse viva e zombando de nossa futilidade. Gritávamos o nome de Marcos, mas a floresta devolvia apenas ecos vazios e o eco daquele canto infernal. Foi então que vimos, não Marcos, mas algo que ele havia deixado para trás, preso a um galho baixo, sua camiseta rasgada, mas não por galhos ou espinhos, e sim como se garras afiadas a tivessem dilacerado. E na terra úmida, uma pegada, não de um sapato, nem de um animal comum, mas algo alongado, com marcas de garras afiadas, como se uma ave de rapina gigante tivesse tocado o chão. Um arrepio gélido percorreu nossas espinhas. Aquilo não era um animal, era outra coisa, e ela sabia que estávamos ali. O terror nos pegou um a um. Depois de Marcos, foi Ana. Ela estava pálida, tremendo, seus olhos arregalados de horror. Ela murmurava sobre as luzes, sobre coisas dançando entre as árvores. E nós não as víamos, não da forma como ela via. Era como se a floresta se abrisse apenas para ela, revelando seu segredo mais terrível. Ela começou a rir, uma risada histérica, sem alegria, que se misturava ao coro da floresta. E então, como Marcos, ela correu, mas não para dentro da mata, e sim em direção à cabana, como se buscasse refúgio, mas tropeçou e caiu. Quando chegamos até ela, não havia mais ninguém. Apenas um rastro de arranhões profundos na terra, como se algo a tivesse arrastado. E o cheiro adocicado agora estava misturado com um odor metálico de sangue fresco. Não havia vestígios dela, nem da criatura que a levou. Apenas o silêncio que se seguiu. Um silêncio pesado que gritava mais alto do que qualquer ruído, anunciando que éramos os próximos. O povo velho estava brincando conosco. Pedro tentou nos guiar de volta, mas a bússola enlouquecera, girando sem parar, e o mapa que ele trouxera parecia ter mudado, mostrando caminhos que não existiam, rios que haviam secado. Estávamos perdidos, totalmente à mercê daquele lugar. A cada passo, a floresta parecia fechar-se ainda mais, os galhos se retorcendo como braços esqueléticos. O cheiro doce, que antes era inebriante, agora era nauseante, misturado com a podridão. E então, o grito de Carla. Dessa vez, não um grito de pânico, mas de terror puro, primal, cortando a densidade da noite. Ela estava a poucos metros de nós, mas a escuridão era tão densa que não conseguíamos vê-la, apenas ouvir o horror em sua voz. Quando a alcançamos, ela estava ali, de joelhos, imóvel, olhando para o vazio. Seus olhos estavam vazios, seu corpo tremia e ela murmurava frases desconexas sobre belezas esqueléticas e canções de morte. Havia sangue em suas mãos e quando ela as ergueu, vimos. Suas unhas haviam sido arrancadas e sob a pele, padrões geométricos, perfeitamente simétricos, pareciam ter sido marcados a ferro quente. Ela não estava ferida mortalmente, mas sua mente estava quebrada. O povo velho não queria apenas matá-la, eles queriam quebrá-la. E a levaram. Sobramos eu e Pedro. O silêncio que se seguiu à partida de Carla era ainda pior que os gritos. Era um silêncio que parecia zombar de nós, um convite para o desespero. Pedro, antes tão confiante, estava em frangalhos. Ele falava sobre não haver saída, sobre a floresta ter sempre estado aqui, esperando. Eu, por outro lado, senti uma raiva fria me invadir, a raiva de quem não tem mais nada a perder. Eu não podia salvá-los, mas eu poderia descobrir o que eram aquelas coisas, o que elas faziam. Caminhamos sem rumo por horas, a exaustão se misturando ao terror. Foi então que chegamos a uma clareira. No centro não havia uma árvore antiga, mas um círculo de pedras dispostas de forma ritualística, e no meio um tronco largo e achatado, coberto de líquen, que parecia uma mesa de sacrifícios.
e havia coisas ali. Pequenos objetos de madeira e ossos dispostos em padrões, e sangue, muito sangue, ainda fresco. Mas o mais perturbador não eram os objetos, era a canção. A melodia distorcida que nos perseguia agora estava mais alta, mais nítida, parecendo emanar do próprio chão. E ali, na borda da clareira, vi uma sombra se mover. Uma figura alta e esguia, com olhos que brilhavam no escuro. Não como olhos de animal, mas como brasas vivas. Aquilo não era uma fada de contos infantis, era um predador. Pedro gritou, um grito rouco e sem esperança, e se jogou contra a figura como um animal encurralado. Eu o vi ser envolvido por uma névoa esverdeada, densa e luminosa, que parecia emanar da própria criatura. Ele se contorceu, sua pele borbulhando e se retorcendo, como se estivesse sendo consumida por dentro. E os olhos da criatura, aqueles olhos que brilhavam como brasas, fixaram-se em mim, cheios de uma inteligência cruel e uma fome insaciável. Eu não conseguia me mover, paralisado pelo horror, meu corpo gritando para fugir, mas minhas pernas estavam presas no chão. A canção ficou ensurdecedora, entrando em cada fibra do meu ser, e eu senti como se minha própria alma estivesse sendo puxada para fora, dilacerada por ganchos invisíveis. A última coisa que vi de Pedro foi um vislumbre de seu rosto desfigurado pela agonia, enquanto ele desvanecia na névoa, deixando para trás apenas o eco de seu desespero. Eu não sei como, mas consegui quebrar o transe. Talvez o terror tenha me dado uma força sobrenatural, ou talvez a criatura estivesse satisfeita com sua presa e me permitiu fugir. Eu corri como nunca havia corrido antes na minha vida, sem olhar para trás, a canção e os gritos de Pedro me perseguindo a cada passo, gravados para sempre em minha mente. Eu não sei quanto tempo corri, nem como cheguei de volta à civilização. Meus sapatos se foram, minhas roupas estavam rasgadas e meu corpo coberto de arranhões e hematomas. Mas as feridas externas não eram nada comparadas às cicatrizes em minha mente. Eu tentei contar minha história, para a polícia, para minha família, para qualquer um que quisesse ouvir. Eles me internaram, me medicaram, disseram que era um trauma, que meus amigos simplesmente se perderam na floresta ou fugiram. Mas eu sei a verdade. Eu os vi. Eu vi o povo velho, aquelas criaturas que não são fadas, mas sim algo muito mais antigo. Algo que habita as sombras e se alimenta da vida e da sanidade. A floresta de Blackwood ainda está lá, esperando. E o cheiro doce, nauseante, ainda me persegue nos pesadelos, misturado com aquela canção distorcida. Eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Vivo com o medo de que um dia a melodia me encontre novamente, ou que aqueles olhos que brilham na escuridão venham me buscar para completar o ritual. Eu sou o único que sobrou, o único testemunho de um horror que poucos ousam sequer imaginar. E agora que você ouviu minha história, você também sabe. E talvez, só talvez, a floresta venha buscar você também.